Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com muitos temas importantes, revelações, notícias de última hora que eu quero repercutir aqui com vocês, nesses novos tempos que nós estamos experimentando aqui no Brasil, longe daquele discurso virulento, discurso de insanidade, que infelizmente pautou o nosso país nos últimos anos. Hoje está sendo possível a gente analisar situações concretas que dizem respeito à nossa realidade, como, por exemplo, aquilo que está acontecendo na alta cúpula, né, das Forças Armadas do nosso país, especificamente no Exército Brasileiro, e também de uma outra situação que diz respeito à economia. O preço dos combustíveis nas bombas em todo o Brasil. Será que teremos, de fato, um impacto nas bombas ou isso está sendo pensado para ser neutralizado de alguma forma? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, outras também que estão circulando esses assuntos, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está conhecendo o nosso portal agora a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Venha fazer parte das nossas atividades aqui no nosso portal. Todos os dias eu abro um chat aqui entre 5 horas, 5 e meia. Você pode mandar seus comentários para cá também, dar o seu joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas, e se inscrever também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente para os assuntos verdadeiros, os assuntos concretos. Em primeiro lugar, vamos pegar esse fato aqui. Governo pode usar colchão da Petrobras em solução para combustíveis, diz Haddad. Preço da gasolina nas refinarias está 7% acima do praticado no mercado internacional, segundo a Bicom. Então, o que é que está sendo pensado, e a gente só vai saber disso no decorrer do dia? Existiu uma tramóia, um trambique, que os criminosos que estiveram à frente do nosso país nos últimos anos tentaram fazer para vencer as eleições. Ou seja, enganar a população fazendo uma subtração temporária da cobrança de impostos nos combustíveis para que a classe média tivesse um sentimento que o combustível tinha baixado e isso, certamente, depois das eleições, iria explodir de qualquer maneira, como está acontecendo agora. Como eles não tinham princípios, então eles agora estariam, se tivessem vencido as eleições, inventando algum tipo de mentira para engabelar a população, como eles fizeram quando o combustível chegou, a gasolina chegou quase a R$10 aqui no Brasil. Bom, mas agora o governo é um governo que venceu as eleições e que se opunha a tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil e está agora com um problema para resolver. Bom, a volta de impostos é uma volta legal porque está prevista na legislação, exceto se houver uma nova edição de uma nova medida provisória para que haja uma contenção da cobrança desses impostos. Ao que tudo indica, está sendo pensada uma solução intermediária, ou seja, a Petrobras abaixar o preço dos combustíveis e, ao mesmo tempo, o governo introduzir de novo os impostos que deixaram de ser cobrados. Isso faria com que o preço na bomba não fosse sentido, não fosse reajustado, porque o cidadão comum, ele não quer saber de superávit fiscal, de balança comercial do Brasil, o preço do combustível lá fora, não, ele quer saber quanto é que ele vai ter que morrer ali no posto de combustível. O motoboy, o motorista de táxi, o motorista de aplicativo, todo mundo quer saber concretamente. E aí, o pensamento é muito simplório, né? É quase que pragmático. No governo anterior eu pagava X e agora eu pago mais X. Então, esse governo logo está fazendo mais mal a mim. E aí, gente, obviamente que os grupos remanescentes da direita vão fazendo um carnaval com essa história aqui. Esse veículo que foi criado recentemente para pegar os remanescentes da direita, um tal de Folha da Política, está espalhando por todos os cantos esse tipo de situação aqui. Urgente, Lula decide aumentar impostos sobre combustíveis e gasolina terá aumento de quase R$1 a partir de quarta-feira. E aí eles colocam esse bannerzinho aqui, ó. Gasolina com Bolsonaro, 4,85, gasolina com Lula, 6,27. Isso não vai acontecer, gente, sobretudo nessas proporções aí que estão sendo alertadas por essa gente, ou colocadas por essa gente. Mas eles não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados em fazer espuma. Isso cria um ambiente muito ruim na sociedade, de maneira geral, um ambiente de intoxicação. Por isso, eu e tantos outros formadores de opinião aqui na internet, nós todos temos cobrado uma comunicação direta do presidente da República com a sociedade através de lives a partir de alguns mecanismos. Porque isso, de um certo modo, ajuda a neutralizar essa onda de intoxicação, colocando fatos, apresentando situações para que a população
tem uma compreensão do que está acontecendo. Quem está fazendo esse esclarecimento somos nós aqui nas redes, né? A gente não vê aqui o governo tendo essa preocupação, pelo menos até esse momento, de colocar o presidente da República nesse diálogo com a sociedade de uma maneira mais direta. Bom, essa é uma questão. Outras tantas que ainda diz respeito a esse espólio, ao Fujão, que está tentando, né, o ex-presidente está tentando fazer com que nós esqueçamos da criatura. Mas não dá para esquecer porque nós nunca esquecemos de um criminoso, alguém que fez tanto mal ao povo brasileiro, que ajudou a matar milhares e milhares de brasileiros. Bom, muitos remanescentes estão tendo uma ficha caindo de uma forma retardada, né? Um deles é esse senhor Roberto Justus, que na campanha do Bolsonaro, campanha presidencial, elogiava as qualidades supostas de Bolsonaro no plano pessoal. Homem corajoso, pai de família, um homem sensível, um homem inteligente, sábio. Gente, uma maluquice total, mas nem ele está aguentando mais, ainda mais com essas organizações bolsonaras, né, vendendo tábua de churrasquinho, copinho, essa coisa ridícula, calendário. Gente, é um negócio bizarro, um negócio que não dá para ninguém segurar mais esse tipo de personagem, né? O Fujão. E até um deles, Roberto Justus, ontem desabafou no canal lá do Pânico, né? Foi covarde. E aí falou, Bolsonaro deixou o povo para trás, quando falou besteira. Bom, desandou a maionese totalmente. Bom, o Bolsonaro está aparecendo em redes sociais ainda mostrando assim o seu destempero, o seu desequilíbrio total, né? Chora, mas não chora de empatia com absolutamente nada. Se eu tirar a foto da criatura aqui, nós todos sabemos que ele está chorando agora de medo, de pânico, né? Da gente não esquecê-lo e dele ir para a cadeia. E aí muitas pessoas escrevem aqui para o nosso portal dizendo, eu não acredito que Bolsonaro vá para a cadeia. Gente, quem é da área do direito tem que raciocinar dentro do direito, né? E nós aqui, que somos professores, somos pessoas que operamos nessa realidade, né? A gente tem que entender o seguinte, nós temos uma Constituição, temos um Código Penal e temos alguém que praticou crimes contra a Constituição, crimes de responsabilidade e crimes previstos no Código Penal. Se há uma denúncia e há uma condenação, essa pessoa tem que ir para a cadeia. Essa é a lógica de uma democracia, essa é a lógica de um processo civilizatório. Então, por que alguém cometeu tantos crimes não iria para a cadeia? As instituições, todo mundo é corrupto, todo mundo ia abafar essa história. Nós tivemos aí um emparedamento muito grande que o senhor Augusto Aras tentou fazer, mas ele vai sair também, embora ele esteja no seu campo alucinógeno, achando que o presidente Lula teria condição, teria interesse em reconduzi-lo para a Procuradoria-Geral da República. Uma dessas indicações que a situação do Bolsonaro está muito complicada vem do seu próprio ex-aliado, né? Ou aliado ainda, ideologicamente são aliados, que sinaliza nessa entrevista que ele concedeu ontem para o UOL, da possibilidade real do Bolsonaro ser preso, embora ele dore a pílula no finalzinho. Ele acha que ele acredita não ser muito provável. Olha, ele não sabe aí desses processos todos, ele não sabe o que será reacendido quando Augusto Aras sair do poder, ele não sabe o que ficou lá escondido, né, represado da CPI da pandemia. Então muitas coisas vão surgir de uma forma muito intensa e elas se conectam umas com as outras. Mas vamos acompanhar o que ele diz aqui, a impressão que ele tem desse processo. Vamos lá. Tem mais fórum privilegiado. Ele voltando ao risco de um juiz de primeira instância, por exemplo, determinar a prisão dele, como ocorreu com Michel Temer, por exemplo. O senhor acha que há essa possibilidade? E quanto à possibilidade de ele se tornar inelegível em 2026? Thales, tu sabe que eu trabalhei muitos anos na atividade de inteligência, né? Então você tem o nível 1, que é aquilo que é confirmado. Bom, atividade de inteligência e o senhor Mourão, há controvérsias, né? Vamos acompanhar aqui, vamos levar em consideração isso. O verdadeiro, aquilo que é provável e aquilo que é possível, que é o nível 3. Né? É possível, né? É possível. O presidente responde a tantos inquéritos, né, que pode ocorrer, né, uma prisão dele ou até um processo que o torne inelegível. Que é possível, mas não acho provável. Bom, aí ele está no campo especulativo. Como ele não é jurista e ele não sabe do teor dos processos todos que o Bolsonaro está respondendo, enfim, está meramente dando um chute, né? Até advogando em causa própria, porque ele foi membro do governo e tem um monte de capivara, um monte de processos, né? Ou capivaras no plural, que tem ali também uma conexão com a atividade que ele exerceu no governo Bolsonaro. Não vamos esquecer que os Yanomamis foram quase exterminados para sempre com a participação, a cumplicidade
do senhor ex-vice-presidente da República. Bom, e aí a gente entra num assunto, né, que sempre foi um assunto sensível aqui no Brasil, que são as Forças Armadas. Comandante do Exército criticou o Bolsonaro e disse que golpe resultaria em sangue na rua. Aí eu separei aqui alguns trechos para comentar com vocês, mas o resumo, o contexto é o seguinte. Dias antes de ser nomeado comandante do Exército pelo presidente Lula, o general Tomás Paiva fez uma palestra no Comando do Sudeste que afirmou que uma tentativa de golpe resultaria em sangue na rua e transformaria o Brasil em um páreo internacional. No mesmo discurso, ele acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar instrumentalizar o Exército, negou a tese de fraude nas urnas eletrônicas e chamou os eventos do dia 8 de janeiro de coisa infantil, besta, burra e irracível. Eu vou colocar essa entrevista toda na descrição do nosso vídeo. É muito fácil, é só você acessar ali embaixo dos comentários que você vai ver. Bom, e aí ele fala aqui das pessoas que seguiram o Bolsonaro, né? É um cara que entrou numa espiral de fanatismo que não se sustenta. O que produziu? Ia derrubar o governo assim? Supremo muda? Todo mundo se comunica e julga por online. Se jogar uma bomba no palácio, ele vai despachar de outro. Que coisa infantil, besta, burra, irracível. E aí ele diz o seguinte, quando ele estava fazendo essa palestra para os seus comandados, ele disse o seguinte: eu me recuso a ter que pedir para o pessoal para deixar o celular fora, porque eu tenho plena confiança naqueles que são meus comandantes de unidade. Então eu peço que ninguém grave nada, afirmou. Só que gravaram, né? Então a confiança aí não é 100%. Agora, quem gravou essa fala do general não fez para colocar uma azeitona na empada dele, não. Eu entendo que o sentido foi exatamente o contrário. Foi mostrar para os setores mais extremistas, os setores golpistas dentro das Forças Armadas, que esse general legalista, para eles, é um general comunista, aquilo que eles chamam de o general melancia, verde por fora, mas comunista por dentro. Então, isso revela uma distorção também de uma parcela dessas pessoas que estavam nesse encontro, né? E revela também que o general é um homem legalista e que é uma pessoa que tem uma visão racional da importância das Forças Armadas no nosso país e das repercussões de qualquer situação envolvendo ali um alucinado, né? E diz ele aqui em mais um trecho: intervenção militar com Bolsonaro presidente, impossível de fazer. Imagina se a gente tivesse embarcado em uma aventura. Vocês viram a repercussão mundial? A gente não sobreviveria como país, a moeda explodiria, a gente ia levar um bloqueio econômico jamais visto. Você ia ficar pária e o povo iria sofrer as consequências, ia ter sangue na rua. Coragem é o reverso. Coragem é se manter instituição de Estado, mesmo que custe alguma credibilidade e popularidade. Então, assim, as falas são muito interessantes, dirigidas ali aos comandados dele, né, aos colegas, né, em alguns casos, porque ela educa também, ela chama atenção para princípios de Forças Armadas em países civilizados como o Brasil, ou que a gente pretenda civilizado, e em outros países também, né? E aí vai salientando também, Exército não tem partido. Na gravação do dia 18, Paiva afirmou que o pessoal da extrema-direita estava corroendo as Forças Armadas. Estava não, ainda continua a corroer, né? Inclusive dentro da própria instituição. O pessoal da extrema-direita, que inclui o pessoal nosso, está permitindo que nos ataquem, inclusive tentando destruir a cadeia de comando. Então, eu vou colocar essa matéria toda no nosso link aqui. E, no final da história, nós tivemos também ontem a decisão do Alexandre de Moraes de entender que militar que comete crime fora da atividade militar tem que ser julgado pela justiça comum. Estou vendo muitas pessoas dizerem a atitude corajosa do Alexandre de Moraes. Não, ele está ali para exercer mesmo, para dizer o direito. E o direito diz isso. Só quem é julgado como militar pelas instituições militares, são militares que praticam crimes no exercício da atividade militar. Se o militar fora da atividade, sem farda, pratica um homicídio, pratica um assalto, ele vai ser julgado pela justiça comum. Simples assim. O ministro Alexandre de Moraes disse o que deve dizer um ministro de uma Suprema Corte num país democrático. Não há que se temer absolutamente nada quando você está absolutamente ancorado na verdade. Gente, mais tarde eu estarei de volta aqui com vocês para a gente repercutir os assuntos do dia, porque nós teremos muitos desdobramentos disso tudo que eu estou conversando com vocês agora, tá bom? Eu aguardo vocês, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!